Está na Bíblia. Agora, entre ganhar salário e ganhar renda exorbitante, riquezas, e colocar pai, filho, mãe, neta, avó, não, isso aqui na empresa, hein? Outra coisa. Mas não passa de família para família? Meu então, filho passa, tá vindo, aí passa quando é diabetes, aí é hereditário. Não, mas... Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, fui marcado aí neste vídeo, deste podcast, onde o pastor Carlos Eduardo está falando sobre nepotismo na Assembleia de Deus. E o pastor Carlos tem recebido duras críticas pelo seu posicionamento contra esse tipo de sistema dentro da Assembleia de Deus, coisa que a gente já vem falando há muito tempo aqui. Os nepotismos dentro do sistema da Assembleia de Deus é uma realidade. Ninguém pode nos questionar em relação a esse assunto. Você sabe que existe nepotismo dentro do sistema da Assembleia de Deus. Em todos os templos sedes, os melhores departamentos sempre são ocupados pela família do pastor. Certo? E foi marcado nesse podcast, a gente vai analisar essa fala do pastor Carlos Eduardo. E eu achei uma fala contundente contra esse sistema que a Assembleia de Deus implantou durante décadas, está aí. Certo? Presta atenção, fica até o final, porque muita coisa ele vai falar sobre esse assunto. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho contra inovações, modismos, heresia e hereges, uma voz clamando no deserto. Muito bem, então a gente foi marcado no podcast. Vou analisar a fala do pastor Carlos todinha, a gente vai analisar tintim por tintim aqui. Ainda quero acrescentar e agregar conhecimento ao que ele vai passar neste vídeo. Veja o vídeo, tire suas próprias conclusões. Vamos lá. Pedro disse que aconteceu. Então você acredita que haverá uma apostasia? Eu não acredito. É a Bíblia que diz que haverá uma apostasia. Nós já estamos vivendo esse tempo de apostasia? Estamos vivendo um período de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o desvio da verdade. E nós estamos vivendo esse tempo, esse período de desvio da verdade? Me falem. Ué, você não tá vendo os desvios da verdade? Os caras adivinhando? Isso não é desvio da verdade? Gente se vendendo não é desvio da verdade? Mercadejando a palavra não é desvio da verdade? Usurpando o trono, usurpando o poder não é desvio da verdade? Mas isso sempre existiu. Ué, sempre existiu, mas como agora? E é uma pontuação que eu gostaria de agregar aqui a essa fala, que muitas coisas a gente vê do lado de fora do jogo, né? Quem está do lado de dentro às vezes nos vê esses detalhes. Onde na história ou no corredor da história da igreja a gente viu pastores ganhando de forma milionária. Onde no corredor da história da igreja a gente viu pastores tão envolvidos com a política como a gente vê nos dias atuais. Onde, no corredor da história da igreja, a gente vê pastores tão corrompidos quanto a gente vê nos dias atuais, né? Então, nós estamos sim vivendo um tempo de apostasia para rebater justamente conceitos de que as coisas andam bem dentro das denominações, principalmente dentro das Assembleias de Deus. Piorou? É lógico. Você nunca leu a história da igreja? E também existiu na história da igreja. Então, mas como agora? Pastor que ganha salário de jogador de futebol? Olha aí. Tem até um pastor aí que eu vou até falar. Mas eles agora. não podem ganhar? Oi? Ué. Eles não podem ganhar? Pode. É bíblico. Pode. Não pode atar a boca ao boi que debulha. Está na Bíblia. Agora, entre ganhar salário e ganhar renda exorbitante, riquezas, e colocar pai, filho, mãe, neta, avó, não, isso aqui na empresa, hein? Outra coisa. Mas não passa de família para família? Meu então, filho passa, tá vindo, aí passa quando é diabetes, aí é hereditário. Não, mas o ministério sacerdotal foi hereditário. Mas não tem mais ministério sacerdotal. Efésios 4:11, acha se tem seriedade de sacerdote? Não fala, mas... Então pronto, não existe ministério Mas sacerdotal. para nós hoje, o que é o sacerdócio? Não é o ministério não tem pastoral? sacerdote mais. Não, mas para nós hoje... Não hoje, tem sacerdote. Não, o ministério sacerdócio é o pastoral. Não, o sacerdote Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, não tem sacerdote. Mas a ideia do ministério sacerdotal É o pastor. não é o pastor? Não, porque não tem no Novo Testamento, não tem sacerdote. Mas seria o pastor. Não. Então, as escrituras, elas falam justamente que nós somos geração santa, nação eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdócio.
O sacerdócio, na realidade, é o ofício do sacerdote. Ok? O sacerdócio é o ofício do sacerdote. Agora, isso de forma espiritual, irmão. Não é de forma literal. É uma coisa que acontece de forma espiritual. E outra, o nosso sacerdócio é para oferecer sacrifícios de louvores a Deus, agradáveis a Deus. Tá entendendo? Não tem nada a ver com o sacerdócio do sacerdote no Antigo Testamento. Tem nada a ver, irmão. Tem nada a Por ver. exemplo, se você colocar hoje, não vai ter pastor como profissão, mas tem uma lei lá que fala sobre líderes religiosos que está conotado a questão sacerdotal. Sacerdotes recebem salário como profissão, entendeu? Mas quem está dizendo que é contra o salário? Não, eu estou falando a questão da hereditariedade. Não, a hereditariedade não está na Bíblia. O sacerdote Não está na Bíblia. Passava de pai para filho. Ah. Por exemplo, Jeremias estava estudando na escola sacerdotal. Por quê? Porque o seu pai era sacerdote. E ele fez sacerdote? Ezequiel Não, estava responde. estudando Ele fez sacerdote? Não foi porque Deus o chamou Ezequiel para fez profeta. sacerdote? Também não foi porque Deus o chamou João para Batista fez profeta. sacerdote? Também não foi porque Elias Deus o fez chamou para sacerdote? profeta. Também não foi porque Então Deus o pronto. chamou para Então não profeta. existe hereditariedade. Pronto. É o problema do entrevistador para o entrevistado. O entrevistador, eu acredito que é a mentalidade dele em cima desse ensinamento que ele recebeu durante décadas aí. Ele entende dessa forma. Então, vai depender muito da pessoa e o ambiente em que ela está inserido. Aí essa pessoa vai insistir nesse problema, nesse ensinamento. Não existe hereditariedade sacerdotal. Não existe. Tá entendendo? Se você é pastor, não significa dizer que seu filho vai ser pastor também. Se ele tiver chamada, amém. Tá entendendo? Aí o que acontece? O que a gente vê muito hoje, dentro desse nepotismo exacerbado dentro das Assembleias de Deus, é que o pai coloca o filho como vice-presidente. Se não tem filho, o homem, aí coloca o genro como vice-presidente. Se o genro não for capaz de assumir a obra, ele vai colocar o neto como vice-presidente, como eu já noticiei aqui, falando sobre nepotismo. Tá entendendo? Tem um vídeo exclusivo falando sobre nepotismo aqui, assembleiano, onde o pastor colocou, na ausência de um filho, na ausência de um genro de peso, colocou o neto como... Aliás, ele empossou por aclamação o neto como presidente de uma convenção das Assembleias de Deus. É impressionante como funcionam as coisas dentro da Assembleia de Deus, irmão. Não existe hereditariedade. Vocês querem impor isso à igreja. Eu não discordo de que um filho de pastor possa ser pastor, desde que ele tenha chamado para isso. Agora, porque o pai pastor, o filho vai ser, eu discordo. Mas tem filho que Ele tem não tem chamada. Não, lógico que tem, né, Fábio? Lógico que tem. Não estou dizendo que não tem. Agora, não é hereditário isso. Igreja é um negócio de família, não é empresa. Mas, infelizmente, hoje, o que a gente está vendo é empresas familiares. Onde, no templo sede, pode pesquisar aí na sua cidade onde você está. Eu gostaria de saber de que cidade você está me dando a honra de assistir o meu vídeo. Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber disso, tá certo? Então, na sua cidade, na sua convenção, na Assembleia de Deus que você frequenta, o templo sede, você já procurou saber se a família do pastor está entranhada dentro do templo sede? Porque em muitas convenções isso é fato, isso é uma realidade. São empresas familiares, onde há décadas, aqui mesmo em Pernambuco, eu digo isso, por exemplo, aqui em Pernambuco, que é o vídeo que eu vou botar daqui a pouco aqui mesmo em Pernambuco, a coisa aconteceu assim. Pastor José Leôncio, ele jubilou e numa manobra nos bastidores da convenção, o seu genro, pastor Ailton, assumiu a presidência da instituição aqui e já vai durante 20 e poucos anos na frente dessa instituição, ok? E já aclamou, né, um negócio por aclamação mesmo, o seu filho já está como presidente, atuando como presidente, mesmo que ele não tenha a nomenclatura de presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, aí a DPE,
mas ele já assumiu papéis. Eu já noticiei isso aqui, tem um vídeo específico falando sobre isso aqui no canal, tá bom? Então, assim, é um negócio familiar. É um negócio terrivelmente familiar. É isso que eu estou dizendo. Não existe hereditariedade, mas só que, na realidade da Assembleia de Deus hoje, a igreja se tornou familiar, onde o pastor presidente coloca o filho como vice-presidente, coloca a esposa como dirigente do ciclo de oração, coloca genros, netos, sobrinhos, tios e por aí vai. Tá entendendo? É a empresa familiar. Lamentável um negócio desse. Ele não aprende o ofício? Não aprendi. Oi? Ele não é capaz de aprender o ofício? Não, porque o escritor aos Hebreus diz que ninguém tome para si essa honra, a não ser que por Deus seja dada. Não é aprender um ofício. Você pode aprender a ser borracheiro, mecânico, pedreiro. Agora aprender a ser pastor, não. Não tem como. Não existe. Pastor é dom? Oi? É dom? Ministério. Não, é chamado. É chamada. É vocação. Vocação. Ninguém toma para si essa honra, a não ser que por Deus seja. É Deus dada. que escolhe. É Deus que dá. Efésios 4:11, né? Ele mesmo deu para a igreja. Deus deu o quê? Pastores, presbíteros, apóstolos, evangelistas e por aí vai. Ele mesmo deu. Efésios 4:11. E o dom de Deus é arrependimento. Quando Deus levanta alguém, não adianta questionar, porque Deus levantou e acabou. E os dons e vocações de Deus são irrevogáveis, irmão. Quando ele chama, quando ele vocaciona, cada um fique na vocação que foi chamado por Deus. Esses dons e vocações de Deus são irrevogáveis. Mas é por isso que o senhor está sendo chamado aí de profeta do caos. Primeiro tu fala que a Assembleia de Deus, daqui a um tempo, não será mais a Assembleia de Deus, que vai se dividir, vai se acabar, vai se desestabilizar. Já está terminando o vídeo, mas eu quero, já no finalzinho aqui, ele falou algo que é uma realidade. A igreja, a Assembleia de Deus hoje é a igreja mais fragmentada do mundo. É a igreja que possui mais convenções no mundo. É a igreja que existe mais células independentes no mundo. Eu conheço um bairro pequeno, onde nesse bairro existem 10 igrejas, Assembleia de Deus, de convenções diferentes. Algumas independentes, tudo junto uma da outra. Você sai de uma, entra noutra com o nome Assembleia de Deus, de ministério diferente. E é uma confusão. Eu já trabalhei numa rua onde tinha 3 Assembleias de Deus num triângulo. Era um triângulo, assim, ó, era um triângulo. Todas as 3 no triângulo. Você ficava no meio da rua e olhava para as 3 Assembleias de Deus de convenções diferentes. É uma confusão, irmão. Aqui pode, ali não pode. Ali não pode, aqui pode. Aqui pode, ali não pode. E é uma confusão. Daqui a uns dias, se depender do andar da carruagem, tá certo? A gente vai ver pessoas dizendo assim: rapaz, eu não piso mais na Assembleia de Deus. Eu queria mostrar esse vídeo aqui, ó. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Presta atenção, presta atenção. Vamos lá, presta atenção. O senhor vem falando que não haverá um avivamento. Presta atenção, viu? Aqui. Deixa eu só colocar aqui. Da igreja. Eram perseguições. Você, como trabalhou na igreja, logicamente, fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí, tá abrangendo tudo? Sim. Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que a Quase igreja... 200 mil. Sabe dizer se o filho dele também recebe também alguma remuneração da igreja? Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de 100 mil reais. Sabe dizer se pagamento do apartamento dele, outras a coisas. esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe. Em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. Você, como trabalha... Tá vendo?
é uma empresa familiar. O nepotismo corre solto dentro das Assembleias de Deus. Infelizmente, é a triste realidade dos nossos dias. E ainda assim, virão alienados pentecostais neste vídeo dizendo que eu estou inventando coisas. Virão alienados pentecostais dizendo que eu estou inventando coisas. O pastor milionário dele, tá certo? Ganha acima de 100 mil reais por mês. Os pastores que o cercam, né, aquela diretoria, a maioria são milionários, viu? Há um nepotismo exacerbado dentro do Templo Central, onde a família do pastor presidente ocupa os melhores departamentos, inclusive a tesouraria. Mas vai vir alienados pentecostais aqui dizendo que eu estou inventando coisas, que anda tudo às mil maravilhas dentro das Assembleias de Deus. Não anda, não. Não anda. Ditaduras, dinastias, nepotismos, disputas pelo poder e corrupção moral são as marcas das Assembleias de Deus hoje. Uma empresa que só sabe fazer festa. Me diga que eu estou errado. É congresso de criança, congresso de adolescente, congresso de jovem, congresso das irmãs, congresso dos irmãos, congresso de obreiro, dia do pastor, tá entendendo? Dia da mulher do pastor, dia da Bíblia, só não tem dia do necessitado. Só não tem congresso para necessitado. Eu queria ver um dia em que a Assembleia de Deus vai fazer congresso para necessitado, para distribuir cesta básica para necessitado. Já pensou, irmão? Aí sim eu iria dizer com todas as minhas forças aqui no canal: rapaz, a Assembleia de Deus está mudando. Mudando. Porque ela só sabe fazer festa para arrecadar dinheiro. Quanto mais festa, na festa, mais dízimo. Quando não é o dízimo, nas festas é o compromisso da pessoa, componente de grupo, de conjunto, seja lá o que for, na compra da farda, que geralmente quem produz e fabrica as fardas é a gráfica ou a empresa do pastor presidente, ou do irmão do pastor presidente, ou de algum familiar do pastor presidente. Aí eles organizam esses congressos, tá entendendo? Justamente para, né, no dia do congresso ter aquele lucro. Mas eu queria ver, em nome de Deus, o dia em que a Assembleia de Deus vai fazer congresso para distribuir cesta básica para necessitado. Mas não. E você acha que as coisas vão bem dentro da Assembleia de Deus? Ah, nós estamos evangelizando, ganhando almas para Jesus. Primeiro, quem ganha almas para Jesus é o Espírito Santo. Cabe com isso, cabe dessa besteira pentecostal. Quem ganha almas para Jesus é o Espírito Santo. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for o Espírito Santo, você vai tagarelar a noite toda, o dia todo, a vida toda, e ninguém vai se converter. Só se converte quando o Espírito Santo de Deus, na instrumentalidade da palavra, pela unção, tá entendendo? E iluminação do entendimento do pecador, convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele, agora com a mente iluminada pelo Espírito Santo, na instrumentalidade da palavra, vai dar toda a resposta significativa e satisfatória para Deus com fé e arrependimento. É o Espírito Santo de Deus. Ah, nós estamos evangelizando, ganhando almas para Jesus, para encher os templos. Encher os templos. E muitas vezes os templos estão cheios de pessoas vazias. Cheios, templos cheios. Eu vejo templos cheios de pessoas vazias, que não se preocupam com o seu próximo, não estão nem aí para o seu próximo. E muitos destes pastores milionários, plantados em suas mansões megalíticas, viu? Nas suas megalomanias de ostentação e riqueza, estão nem aí para a membresia, para saber quem é que está necessitado. Porque o seu dízimo que você tanto devolve ao seu pastor milionário, que desce lá para o Templo Central, nunca voltará para você como benefício. E deixe-me lhe alertar de uma coisa, inocente. Inocente, no dia que você cair necessitado, enfermo ou desempregado, não vá pensar você que você vai ser ajudado pela igreja com o dízimo e oferta. Não vai. Não vá pensar você que você chegar lá no departamento social, se é que isso existe, dentro da Assembleia de Deus, você vai sair de lá com a cesta básica. Pode até sair, mas vai ralar. Você vai passar uma via crucis para receber
uma bendita, para não dizer outra coisa, uma bendita cesta básica, se é que existe departamento social na sua empresa. Mas é eu que estou inventando coisas. É eu que estou inventando coisas. Se você acredita cegamente nesse sistema da Assembleia de Deus, então, meu filho, procure ajuda. Alienação é doença. Viu? Alienação é doença. Mas e aí? Você concorda, discorda do meu posicionamento? Deixe seu comentário aí. Você concorda com esse nepotismo dentro da Assembleia de Deus? Deixe seu comentário aí. Você concorda com o pastor ganhando acima de 100 mil reais por mês? Deixe seu comentário aí, irmão. Eu gostaria de saber de você. Se você conhece alguém que já foi assistido pelo departamento social da igreja, se é que isso existe, deixe um comentário aí. Pedrosa, eu já fui assistido pelo departamento social da igreja. Já. Eu vou bater palma para você, glória a Deus. Eu estou lhe conhecendo. Você é uma das poucas pessoas desse universo da Assembleia de Deus que testificou isso. Mas se você acha que o departamento social da igreja funciona, deixe seu comentário aí também. Uma vez mais eu agradeço a todos. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, 30 anos como assembleiano, 16 anos como presbítero, hoje livre do sistema para fazer oposição ao sistema. Eu tenho uma série de vídeos falando sobre o sistema da Assembleia de Deus. Eu vou deixar o link aqui no card para que você entre lá e conheça um pouco desse sistema. Ok? Ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. São 5 vídeos. Assista o vídeo e deixe lá a sua opinião. Deus abençoe e até a próxima.